Olá! Antes da gente mergulhar num caso que, olha, vai te prender do início ao fim, não esquece, deixa aquele like, segue a gente e compartilha. Isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar para mais gente. Bom, a gente vai falar hoje de uma história que revela uma falha bem crítica no nosso sistema de justiça. Pensa só. Essa é a pergunta que assombra a história do Francisco. E a resposta, eu garanto, pode te surpreender. Então vamos entender os detalhes desse caso. Tudo começa lá em 28 de agosto de 2009. O cenário é um apartamento na Asa Sul, uma área super conhecida de Brasília. O que a polícia encontrou lá dentro chocou o país inteiro. A brutalidade era impressionante. Os fatos são pesados. 3 pessoas mortas com uma violência extrema. A polícia até que agiu rápido e logo identificou 2 suspeitos, Leonardo e Paulo. E mais, eles confessaram o crime na delegacia. Para os investigadores parecia caso encerrado, né? Mas, como a gente vai ver, a história estava só começando. E é aqui que o caso dá uma virada decisiva. A investigação, que parecia fechadinha, de repente aponta para uma terceira pessoa, o Francisco. E a base para essa nova acusação, apenas o que foi dito lá dentro da delegacia. Olha só essa progressão. No começo, o Leonardo e o Paulo confessaram o crime e disseram que agiram sozinhos. Ponto. Só que depois, em outros depoimentos, eles mudam a versão e colocam o Francisco na história como cúmplice. E o Francisco, depois de ser interrogado várias e várias vezes, acabou confessando também. O ponto crucial aqui é: tudo isso aconteceu na fase da investigação policial, antes de qualquer processo na justiça. E aqui a contradição fica gritante. Tudo, absolutamente tudo, o que incriminava o Francisco veio da investigação na delegacia. Só que quando o caso chegou no tribunal, a história virou de ponta cabeça. Os mesmos corréus que tinham acusado ele lá atrás, agora, na frente de um juiz, sob juramento, o inocentaram. E mais, não apareceu nenhuma outra prova. Nenhuma. Nada concreto contra o Francisco. E a justificativa para a acusação inicial é quase inacreditável. No tribunal, quando perguntaram ao Leonardo por que ele acusou o Francisco, ele simplesmente disse que o nome dele veio na cabeça. Essa foi a base para uma acusação de triplo homicídio, uma fragilidade absurda. Então, chegamos ao ponto central. Mesmo com essa reviravolta toda, com essa falta de provas concretas produzidas na justiça, o caso foi levado para o tribunal do júri. E o resultado para o Francisco foi devastador. 47 anos. 47 anos de prisão. Essa foi a sentença. Uma condenação baseada basicamente em confissões feitas na delegacia e que foram totalmente desmentidas no tribunal. Isso deu início a uma batalha judicial longa e muito, muito difícil. A defesa do Francisco tentou de tudo. Apelou, mas a condenação foi mantida. Pediu um teste de DNA que poderia esclarecer as coisas, mas foi negada. Entrou com uma revisão criminal, negada também. O caso parecia perdido, sem esperança, até que a organização Innocence Project Brasil entrou na jogada e começou a investigar tudo a fundo. A história do Francisco é um lembrete poderoso de como o sistema pode falhar, e é por isso que é tão importante que a gente compartilhe casos como este, sabe? Se este conteúdo parece relevante, manda para os amigos, posta nas suas redes sociais. É assim que o nosso canal cresce e a gente consegue trazer mais análises que podem, quem sabe, fazer a diferença. Depois de anos e anos de luta, o caso finalmente chegou na mais alta corte de justiça infraconstitucional do país, o Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ. E foi lá que a grande virada aconteceu. A pergunta que os ministros do STJ tinham que responder era essa. E a resposta deles iria criar um precedente importantíssimo para todo o sistema de justiça criminal aqui no Brasil. Para a gente entender a decisão, a gente precisa conhecer um princípio-chave, o contraditório judicial. O que isso quer dizer de forma simples? Quer dizer que uma prova só tem valor de verdade se for apresentada no tribunal, onde a defesa tem a chance de questionar, de contestar, tudo na frente de um juiz. O que acontece na delegacia é informativo, ajuda a investigar, mas não é prova definitiva. E isso nos leva direto à conclusão do STJ. A condenação do Francisco violou uma regra fundamental, o artigo 155 do Código de Processo Penal. A lei é clara, um juiz não pode condenar ninguém com base apenas em elementos da investigação. Essa tabela aqui ilustra perfeitamente o problema. A gente vê que o artigo 155 foi violado porque a condenação se apoiou só em provas que não foram confirmadas na justiça. E, mais importante ainda, o princípio da presunção de inocência foi completamente ignorado. O Francisco foi tratado como culpado com base em provas que simplesmente desmoronaram quando chegaram no tribunal.
A decisão final foi unânime e, acima de tudo, reparadora. O STJ anulou a condenação de 47 anos e determinou a liberdade imediata do Francisco. Justiça foi feita. Mas a história não acaba aqui. O caso do Francisco não é só uma história individual. Ele nos ensina lições cruciais sobre como a justiça deve, ou pelo menos deveria, funcionar. Então, o que a gente tira de lição disso tudo? Primeiro, o que acontece na delegacia é importante para investigar, mas não serve, sozinho, para condenar ninguém. Segundo, uma confissão fora do tribunal não é prova absoluta. Terceiro, o palco para a produção de prova é o tribunal sobre as regras do contraditório. E, por fim, o mais básico, a presunção de inocência vale para todo mundo e precisa ser respeitada, inclusive, pelo júri. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem inquietante, né? A decisão do STJ corrigiu uma injustiça gravíssima, mas nos força a pensar. Quantas outras pessoas podem estar presas com base em condenações tão frágeis quanto a do Francisco? É uma reflexão que fica para todos nós. Muito obrigado por ter acompanhado esta análise até aqui. Se você curtiu este caso e quer mais análises aprofundadas como esta, segue a gente lá no DireitoCast no Spotify. E deixar o like é muito importante para nós. É o jeito de dizer para a plataforma que este conteúdo tem valor. E para mais apresentações visuais como esta, é só acessar o nosso canal no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima!